Vamos abrir as nossas Bíblias, o segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20, para lermos o verso 7. Êxodo, capítulo 20, leremos o verso 7 para nossa meditação esta manhã de domingo. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Oremos. Pai, estamos agora diante do mandamento da lei de Deus, o qual foi dado ao teu povo para a instrução do mesmo. Então rogamos que os nossos pecados sejam corrigidos, a nossa fé seja alimentada e a nossa vida cristã ganhe direção com o Espírito nos orientando através desta palavra santa. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. O livro de Êxodo, como nós sabemos, foi escrito por Moisés. É o segundo livro da lei, ou Pentateuco. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, começando em Gênesis e indo até Deuteronômio. Ele é conhecido por Decálogo, ou 10 palavras. Os 10 mandamentos eles estão registrados em Êxodo 20, de 1 a 17, e são repetidos em Deuteronômio 5, de 6 a 21. Os 10 mandamentos, eles constituem uma parte essencial da aliança entre Deus e o seu povo. E aqui nós já precisamos fazer uma pequena pausa no que diz respeito à aplicação dos 10 mandamentos hoje em dia. Um movimento muito recente dentro da igreja, condenado pelo Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado de neopuritanismo, difere daqueles que querem defender a fé presbiteriana ou as práticas puritanas no que diz respeito à teologia, porque a prática de usos e costumes não pode ser aplicada, tendo visto que foi um século atrás. Então o que nós estamos pensando é a aplicação da lei de Deus. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, ele diz respeito a Deus e o seu povo. O ímpio não pode cumprir os 10 mandamentos porque ele está fora da aliança. Ele está em desobediência da aliança, e aí nós o denominamos como incrédulo, incircunciso, estranho às alianças de Deus. Ele não faz parte da aliança. Então eu não posso exigir de um incrédulo o cumprimento de qualquer aspecto da lei. Ele está debaixo, por isso está em condenação. Mas ele é incapaz de cumprir ou receber orientação dela porque ele não está em aliança. Quando nós lemos Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 4, 13, a expressão que aparece nesses dois textos, as 10 palavras, é ligada à aliança, de modo a deixar implícito que as duas coisas podem ser equiparadas. Então a aliança e os 10 mandamentos vão se equiparar. O porquê? Primeiro, o propósito da aliança é estabelecer um relacionamento com Deus. Só tem relacionamento pessoal com Deus quem está em aliança com Ele. E essa aliança é Deus que estabelece conosco. O propósito da lei, e aí os 10 mandamentos são um resumo muito próprio de toda a lei, porque toda a Escritura é a lei. O propósito é regular ou perpetuar um relacionamento através de uma ordenação. Para que nós nos mantenhamos em aliança pessoal com Deus, Ele estabelece os mandamentos, fazem com que eu possa então viver em aliança com Ele. Sem os mandamentos, nós quebramos a aliança. Então o mandamento me permite manter a aliança em prática. Sem o mandamento, eu sou um quebrador da aliança. O propósito do decálogo está então claramente explicado lá em Êxodo 20, 20, leamos novamente. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Semana passada nós já introduzimos este mandamento, entendendo que não só é a linguagem, o falar, mas ele tem uma amplitude maior, qual seja, eu porto o nome de Deus, eu sou um portador do nome de Deus. Literalmente no hebraico é carregar nos ombros, é trazer sobre você o nome de Deus. Então é portar. Eu me identifico com Deus através da aliança e na minha vivência, postura e práticas eu represento Deus. Daí nós somos cristãos, pequenos cristos. Eu represento Deus aos outros povos. Essa era a função de Israel e a função da igreja. Mas quando nós pensamos neste mandamento, também não podemos esquecer que ele está ligado de fato à linguagem.
Então é muito comum, principalmente entre as crianças, que quando há alguma história que exagera um pouco ou que não condiz com a realidade, que ela imediatamente grita: eu juro em nome de Deus. Ela invoca então um nome de grande peso para dizer assim: o que eu estou falando é verdade. E nós hoje vamos perceber um pouquinho o que significa isso. Mas o terceiro mandamento, ele traz anexo uma sanção penal, porque o Senhor não terá por inocente. É isso que declara o verso 7. Deus não inocenta aqueles que, portando o seu nome, o utilizem de forma errada. Lembremos que este mandamento, tal como o primeiro, o segundo e também o quarto mandamento, focalizam a adoração. Os 4 primeiros dizem muito respeito a como adoramos a Deus. Claro que nós temos que entender que há 2 aspectos de adoração. Tudo o que fazemos glorifica a Deus. 1 Coríntios declara isso no capítulo 10, verso 31, que tudo o que nós fazemos glorifica a Deus. Mas nós temos um momento de culto específico. É nesse momento de culto específico que esses mandamentos estão nos dirigindo. Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento. Vejamos então o uso do nome de Deus no contexto de culto. No verso 7, há 3 usos que não estão aqui bem claros, mas estão por trás do que o mandamento está ordenando. O primeiro, os juramentos. O segundo, as confissões com os votos. E o terceiro, a bênção. Primeiro, eu juro. É muito comum usarmos essa expressão. Eu juro. Nós juramos ao assumir um emprego público, juramos diante da bandeira, juramos nos votos matrimoniais, juramos em relacionamentos particulares, juramos diante de outras pessoas. Nós sempre estamos jurando. E o que significa eu juro? O que quer dizer eu juro? Os juramentos, eles são elementos do culto. É o que nos diz a nossa confissão de fé no capítulo de número 22, a seção primeira. O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Então, nossa confissão declara que é parte do culto. Vocês não andam vendo muito juramento no culto, anda? Mas nós temos. O batismo é juramento. A ordenação de oficiais é juramento. Quando há um culto para abençoar um matrimônio, há juramento. Então há muitos momentos em que existe um juramento público. E agora nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos prestando culto a Deus. Segundo, seção segunda. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, o qual se pronunciará com todo o santo temor em reverência. Jurar, pois, falsa ou temariamente por esse glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Vocês já ouviram alguém falando assim: eu juro pela minha mãezinha? Já viram? Não coloque a mãe de vocês no pecado de vocês, deixa ela lá quietinha. Bom? Não faça isso. Jurar por outro nome é abominável e é pecaminoso. Pelo qual nome que nós devemos jurar? O nome de Deus e somente Ele. Não utilize nenhum outro nome. Olha, eu juro aqui, mas se não for verdade, vai cair um raio na cabeça do Agel Júnior. Aí o Agel já abriu um olhão ali e falou assim: eu não, pastor. Não tem isso? Criança não faz isso? Olha, eu juro aqui que se não for verdade, cai um raio na cabeça da Clarinha. Aí ela já fez assim: não me põe nessa. Nós temos muito esse costume de colocar o outro, ou invocarmos uma pessoa que gostamos muito, a mamãe, o papai. Não, só o nome de Deus, nenhum outro nome deve ser invocado. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento quanto sobre o Antigo. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Seção terceira.
Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar senão o que esteja plenamente persuadido ser a verdade, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Outra característica é que a confissão de fé diz que o juramento deve ser algo que deve ser refletido. Não pode ser algo momentâneo. Então você está autorizado a dizer: aguarde, eu vou pensar. Hoje não. Não é o momento, eu ainda tenho dúvidas, eu ainda não tenho certeza. Mas nós estamos num tempo de tanto imediatismo que as pessoas querem logo dar a resposta e muitas vezes juram que não deveria. Alguém que jura assim dizendo: eu vou até a lua por você, ele pode cumprir esse mandamento? É tolo. É tolo. Então ele não pode jurar isso. Então ele precisa jurar aquilo que ele está autorizado a cumprir, que ele sabe que é verdade. Bom, pensando então em termos do juramento, a nossa confissão vai nos orientar sobre como devemos nos portar e o que devemos realizar em tais situações. As confissões têm um lugar no culto, particularmente quando a congregação recita credos históricos. Quando você diz assim: eu creio. Por exemplo, quando nós fizemos hoje a leitura do Catecismo de Heidelberg, apesar da Igreja Presbiteriana não aderi-lo como uma forma de expressão da nossa fé, ele ainda representa, porque as verdades que ele traz nós não as negamos, mas nós temos confissões que nós aderimos como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quais são? Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Breve de Westminster. Quando nós lemos, nós estamos afirmando: eu creio. Os oficiais é mais duro ainda. Pastores, presbíteros e diáconos podem ter jurado em vão quando não os estudaram, não creram e alguns até os renegam. É um grave pecado, porque juraram diante de Deus, de si mesmos e do povo que cumpririam. O juramento é algo que invoca, como disse a confissão de fé, o castigo de Deus sobre mim. É por isso que Deus entra. Não é porque eu estou falando assim: olha, é verdade, então eu coloco ele na jogada. Não, ele entra porque ele não terá por inocente. Ele não me valida. Ele me condena. Se eu não cumpro, há condenação. Ele não vai tornar o que eu digo verdade. Precisa ser verdade, porque se for mentira, ele não me terá por inocente e ele cobrará. Então há uma grave seriedade nos votos. Quando alguém faz um juramento diante de Deus, algumas pessoas se esquecem disso. Essa semana, preparando um estudo, uma pessoa que caiu no adultério, e considerando o texto lá de Gênesis, eu até postei essa expressão lá no Facebook. Quando Deus fez Eva, ele não tomou várias costelas de Adão, ele tirou uma costela e fez uma esposa para Adão. Há aqueles que, quando juram amar a esposa até que a morte os separe, não consideram essa realidade, mas vivem como se várias costelas tivessem sido tiradas e ele estivesse comendo uma costela com rabada e com mandioca no meio e vai se esbaldando na vida. Quando Deus disse assim: é uma só. O juramento é sério, ele é grave, e Deus não tem por inocente aqueles que juraram diante dele. Então o juramento invoca a seriedade da minha postura como cristão, daquilo que eu falo. É por isso que precisa ser refletido. Não pode ser algo assim, precisa ser pensado, meditado. Você precisa ver se você consegue cumprir, e então você toma aquela decisão. Num juramento invocamos Deus como testemunha da verdade de uma declaração ou uma promessa. Ou eu estou dizendo que o que eu declaro é verdade,
ou eu estou dizendo que o que eu prometo será cumprido? Algum desses dois aspectos. Então, quando nós estamos no matrimônio, iniciando o matrimônio, duas coisas acontecem. Você jura que será esposo daquela única mulher, e isso eu estou assumindo, é uma declaração. Eu serei marido de uma mulher. E estou prometendo cuidar, amar, guardá-la, tudo em relação a ela, é uma promessa. Eu preciso cumprir os dois aspectos. Os dois aspectos. Quando você é ordenado presbítero ou diácono, tanto docente quanto regente, estão dizendo assim: eu prometo cumprir os símbolos de fé, como uma expressão da minha fé. Não há espaço mais agora para uma fé diferente, é uma fé confessional. Quando você é ordenado, você está prometendo junto a Deus que você o fará. Então, você pode estar tanto fazendo uma declaração quanto uma promessa. Um voto, então, é um tipo de juramento promissório, que promete a Deus fazer algo. Nós temos Ana. O que Ana fez? Ela fez um voto com Deus. Qual foi o voto de Ana? Que quando nascesse a criança, ela o devolveria a quem? Ao Senhor. E ela fez isso quando? 18 anos de idade. Aí ele era maior de idade, agora respondia por ele. Aí foi lá e entregou para Deus. Foi assim? Quando? Assim que nasceu. Então o voto exige isso. Muitas vezes nós votamos e fazemos o quê? Eu vou ficar um pouquinho aqui, quando render um jurozinho aí eu devolvo, né? Então o voto é quando eu declaro que vou cumprir algo em resposta. Então, se o Senhor me abençoar, eu vou ser missionário. Aí Deus abençoa e o cara fica ali, a vida boa. O voto deve ser cumprido. Se você disse que faria, você, quando receber o voto, precisa cumpri-lo de imediato, sem interrupção ou nada que o impeça. O voto exige isso, ele é promissório. Então Deus não tomará por inocente aqueles que votam e não cumprem. Então é muito comum você ver as pessoas votando. As confissões são interessantes, porque um dia o cara está declarando uma confissão de fé, no outro dia está declarando outra confissão de fé. Então um dia ele está na confissão de Augsburgo, no outro dia nas Três Formas de Unidade, no outro dia está nas confissões de Westminster, no outro dia já está crendo que o Rodovalho diz, ele fica pulando. Deus não toma por inocente, Ele quer que você cumpra aquilo que você declarou, sem falsidade, sem tornar atrás. É possível, então, também estar sob juramento, sem pronunciar o nome de Deus, embora geralmente os juramentos envolvam o nome dele. Quando você se casa, você está sob juramento, mesmo que não tenha recebido a bênção de Deus, nem tenha citado o nome dele. Ele instituiu o casamento. Então ele declarou no casamento que deve ser entre um homem e uma mulher, e que o que Deus uniu, o homem não separe. Então mesmo ímpio, que não reconhece Deus, que não citou o nome de Deus, ele está em juramento. O grande problema é que ele não vai conseguir cumprir, nem ser obediente a Deus. Ou se o fizer, fará por interesses outros. Nós o fazemos conscientemente, invocando o nome daquele que cremos, crendo nas sanções penais. Muitos presbiterianos se esquecem disso. No juramento nós estamos cultuando a Deus. Então, se você não cumpre, você está profanando, porque você estava em momento santo. É preciso cumprir e obedecer a este mandamento. Invocar Deus como testemunha é pedir que Ele use seu poder contra nós se mentirmos. Quando eu faço um juramento, eu estou dizendo assim: se eu mentir, use o seu poder contra mim. Se eu mentir, use a sua ira contra mim. Se eu deixar de cumprir, aplique o seu juízo sobre mim. Olha o que você está invocando. Olha como é grave, como é duro, como é pesado o juramento. É por isso que ele invoca que você refletidamente pense. Quando você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé, para não falares diante dele aquilo que não podes cumprir.
É a instrução que o pregador nos dá. Muito cuidado com os juramentos, com os votos, com aquilo que você promete, principalmente invocando o nome dele sobre você. Em segundo lugar, existem os juramentos errôneos. Juramentos com um conteúdo errado. Isso acontece quando você jura no nome de outra pessoa, quando você jura no nome daquele que não tem autoridade ou poder para fazer cumprir o seu voto, nem para punir você. Por exemplo, eu posso chegar e falar assim: eu juro no nome do William. Posso fazer isso? Posso. Vai valer? Você consegue ver meu coração, William? Você consegue me acompanhar 24 horas do meu dia? Se eu não cumprir, você tem força para me dar punição? Então é nulo. Mas se eu juro no nome de Deus, Deus tudo vê, sonda o meu coração, Ele pode me punir? Sim. É por isso que nós não juramos o nome do próximo, dos nossos pais, de um amigo. Juramos no nome de Deus, que é aquele que tudo vê e tudo pode e pode nos castigar plenamente. Há alguns juramentos que não devemos fazer. Quais? Primeiro, e obviamente, os juramentos em nome de falsos deuses. Abra sua Bíblia em Êxodo 23, 13. Quinto livro da Lei de Moisés, capítulo 23, o verso 13. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos, do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem ouça de vossa boca. Então, às vezes você está em alguma situação e aí você comenta assim: rapaz, cuidado quando você estiver indo por tal lugar, porque lá é perigoso. Aí você fala assim: Nossa Senhora, Virgem Maria. Não tem essas expressões? São expressões comuns da nossa cultura. O que ele está fazendo? Invocando o nome de outro Deus, ou para afastar, repudiar, ou para solicitar algo. O que o texto está dizendo? Nem lembre-se, nem pronuncie a vossa boca. Então eu não posso fazer juramento em nome de falsos deuses, de qualquer outro Deus que seja. Pronunciá-lo deve ser algo apartado no meu coração, é o que diz Moisés em Êxodo 23, 13. Deuteronômio capítulo 6, o verso 13. Quinto livro da Lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 6, o verso 13. Deuteronômio 6, 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Pelo nome de quem que se deve jurar? Está ordenando o mandamento? O nome de Deus. Você não pode jurar por outro nome. Ainda em Deuteronômio capítulo 10, o verso 20. Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, a sanção aplicada aos israelitas é: por nenhum outro nome, só por este nome jurarás. O juramento não pode ser feito no nome de uma outra pessoa. O juramento não pode ser dado pelo nome ou autoridade de outra pessoa, porque o capítulo 10, o verso 20 diz assim: só a Deus temerás, só a Ele servirás e só a Ele te achegarás. Nenhum outro deve ser temido, nenhum outro pode ser servido e nenhum outro nós podemos nos achegar, só a Deus. O juramento então é feito no nome de Deus. Juramentos de lealdade também a organizações religiosas falsas devem ser repudiados. Então, se você fez algum juramento na maçonaria, se você fez algum juramento em seitas fora do cristianismo, eles devem ser repudiados. Então, às vezes eu já encontrei cristãos dizendo assim: eu não posso desamarrar isso aqui, porque quando eu estava lá no catolicismo romano eu amarrei, e eu não posso amarrar senão cai uma maldição. Eu não posso trocar o nome do meu filho. E há muitos filhos que trazem nomes de divindades. E você pode ir à justiça, eu o auxiliarei nesse processo,
a fim de que ela conceda em bem e prol da sua religião e do amor a Deus, que seja trocado o nome daqueles que, por influência de outras religiões falsas, foram consagrados ou homenagearam deuses falsos. E como isso é comum no Brasil, não é comum? É muito comum. Então, não usar o nome de outros deuses e abandoná-los é exigido dos cristãos. As mandingas, feitiçarias, práticas de ocultismo, tudo aquilo que era invocado, tudo aquilo que era utilizado. Também os juramentos errôneos contêm em geral algo que nunca devemos fazer. É um juramento que nos obriga a pecar. Se alguém coloca uma arma na sua cabeça, obrigando você a fazer algo errado, você sempre tem a opção melhor, qual seja? Levar um tiro. Você não está obrigado a fazer. Você é livre. Então alguns dizem, mas eu fui obrigado, é por isso que eu jurei fazer aquilo. Se eu não tivesse... O chefe chega e fala assim, jura que você vai mentir diante da fiscalização? Aí vai um crente, eu tive que jurar para ele que eu iria mentir, porque senão eu perdi o meu emprego. Qual é o Deus dessa pessoa? É o emprego, é o chefe dele. Saiba que se você olhar para ele e disser assim, no nome do Senhor meu Deus, eu não jurarei falsamente, nem direi falso testemunho contra ninguém, e ele demitir você, Deus será por você e será contra ele. Mas isso exige fé. Se você não tem fé, não faça isso, porque vai dar errado. Quem tem fé nas promessas confia em Deus. Então ele não faz juramentos que o impliquem a pecar. Eu não posso jurar algo para alguém quando é pecado, quando isso me leva a pecar. Eu estou desobrigado. Quando nós pegamos então o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 112, falando acerca do terceiro mandamento, ele diz assim, o que exige o terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, seus atributos, títulos, ordenanças, palavras, sacramentos, oração, juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer, sejam santo e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento convenientemente próprio à glória de Deus, para o nosso bem e do nosso próximo. E os pecados proibidos no terceiro mandamento, pergunta 113. Resposta: os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. A blasfêmia, perjúrio, votos e sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e os cumprimentos deles se por coisas ilícitas. Então, quando eu faço um voto, um juramento para uma coisa ilícita, eu estou desobrigado. Aí eu posso abandoná-lo. Então, se você jurou alguma coisa que era pecaminosa, e você creu no Senhor Jesus Cristo, e você é um novo crente, você está desobrigado, porque você não pode usar o nome de Deus, nem cumprir um mandamento para praticar o mal ou o pecado. Em terceiro lugar, a confissão. Na confissão, reconhecemos que Deus colocou o seu nome da aliança sobre nós, tornando-o nosso. Uma principal forma de confissão que nós utilizamos é quando nós nos batizamos. Naquele dia você está tomando o nome do Senhor sobre você. E agora você deve ter ouvido na explicação da pergunta 112 que tomar o nome de Deus não dá a honra, a glória devida aos nomes, títulos, obras, tudo que pertence a Deus, inclusive as sortes. Você já viu alguém falando assim, isso foi coincidência, já ouviu? Ou foi acaso?
Ou fala assim, que sorte, né? Claro que sorte na confissão tem um outro sentido do que esse que nós usamos. Quando nós dizemos sorte, é porque o fulano é abastardo. Ele foi feliz. O que ela está falando da sorte é tudo aquilo que acontece sem a nossa ação, mas Deus está dirigindo. Alguém então pode chegar e falar assim, mas você teve uma sorte de casar com a Elaine? Por sorte, nós devemos entender a providência de Deus, guiando, dirigindo todos os passos para que eu me casasse com ela, porque era a pessoa que Ele determinou e certa para mim. Para o ímpio, a sorte é tudo aquilo que ele desapercebidamente produz para o bem-estar dele. Por exemplo, utilizar números que ele entende que vão dar certo se ele jogar na loteria. Eu vou jogar o 7, que é o número de Deus. Eu vou jogar o 12, que é o dos apóstolos. E aí ele vai utilizando isso como se isso fosse produzir sorte. Resultado benéfico para ele. Isso é pecaminoso. E muito cuidado. Eu já vi crente usando os salmos. Eu vou abrir aqui o salmo que cair, vai ser o número que eu vou jogar. Ele vai abrindo os salmos para usar os números para jogar. Isso blasfema o nome de Deus. Por sorte, nós entendemos a providência dirigindo aquilo que eu não tenho controle. E o resultado é aquilo que Deus deseja, para a honra e glória do nome dEle, o meu bem-estar. Quando nós então nos identificamos como servos da aliança de Deus, nossas práticas, ações, atitudes e vontades coadunam com isso. E não podem macular o nome santo dele. Confessamos, portanto, diante de 3 públicos. O primeiro público é Deus. A sua confissão é primeiro recebida por Deus. Tudo que você fala, declara, crê e pratica, primeiro é feito diante de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Essa semana, atendendo uma pessoa, a primeira coisa que você precisa fazer no aconselhamento bíblico é sondar o coração se ele é um verdadeiro crente. E ao instruí-lo sobre um pecado que ele praticara, eu perguntei, você acha que ninguém ia descobrir? E ele falou, sim, eu pensava assim. Esse é o primeiro erro daqueles que não são cristãos. Pensar que Deus não vê tudo. Porque um crente, ele tem a plena certeza e a convicção de que Deus vê tudo, está presente em todo lugar. Então não há na mente dele essa ideia de que o que ele está fazendo é oculto. Lembram-se de José, que declarou, ai de mim pecar contra meu Deus. Potifar não estava se aproximando, diz o texto bíblico, nem estava escondido atrás de uma pilastra. Não existia uma situação que pudesse impedi-lo de pecar. Ele não pecou porque ele tinha plena certeza da presença de Deus ali. Então, quando eu confesso, eu estou fazendo isso diante de Deus. O segundo público com o qual eu devo me identificar sou eu mesmo. Terríveis dores na consciência terá aquele que fizer uma falsa confissão de fé. Será perturbado fortemente pela sua própria consciência. Na cama, no seu leito de sono, quando estiver tendo pensamentos profundos, quando sondar o coração de si mesmo, ele terá terríveis dores de consciência. Porque ele sabe que jurou falsamente, que mentiu, que está enganando. Então você, ao jurar, precisa ter uma consciência boa e sã. Em terceiro, o mundo. Ao proclamarmos nossa posição, pela nossa confissão, estamos entrando em guerra com o pecado, Satanás e o mundo. Esse último grupo são todos os nossos opositores. Vão ouvir, ver e saber da nossa confissão e vão exigir uma postura. Talvez você já tenha ouvido a frase, você é crente, hein? Que coisa bonita para um crente estar fazendo, hein? Eu pensei que crente não fizesse isso. Ah, mas crente faz isso? Todas essas frases refletem que a sua confissão não está de acordo com a sua postura e que alguém está julgando você. Você será julgado por Deus, por você e pelo mundo. Para encerrarmos, eu queria que você considerasse comigo o que diz as Escrituras sobre bênção.
o menor não pode abençoar o superior. É por isso que um ímpio não pode abençoar um cristão. Ele não tem poder, autoridade, e nem pode invocar o nome de Deus para dar bênção sobre aqueles que são filhos de Deus, que tem o próprio Espírito de Deus neles. É por isso que vovós, titios e papais que não são cristãos não podem invocar bênção, porque a bênção é dada no nome de Deus. O ímpio não pode falar com Deus. Ele está afastado de Deus, destituído da graça de Deus. A bênção é algo que é próprio daqueles que trazem o nome de Deus. É por isso que Jesus ordenou: quando você chegar numa casa, declare que a graça seja sobre vós. E se houver alguém ali que seja digno, ela repousará sobre ele. Senão, ela tornará a vós outros. A indignidade dos pecadores os impede de invocar o nome de Deus, de buscar o nome de Deus e usar o nome de Deus. Nós nos esquecemos disso e tornamos o nome de Deus algo corriqueiro, fazendo dele às vezes um cumprimento entre parentes. Não use dessa forma. Use-o com sabedoria, use-o com dignidade, honrando-o, porque ele é um nome sobre todo nome. Oremos. Bondoso Deus, cheio de graça e de misericórdia, quantas vezes não invocamos o Teu nome e não cumprimos nossos juramentos, os nossos votos e a nossa confissão. Tem misericórdia de nós, porque o Senhor não terá por inocente aqueles que fizerem assim. Ajuda-nos no cumprimento, na observância correta de nossos juramentos e votos e da nossa confissão. E a bênção, quando derramada sobre nós, que provém do Teu nome, num relacionamento de intimidade e integridade de vida, para que esse nome não seja blasfemado, não seja corriqueiro e nem usado pela boca dos ímpios. Que a nossa postura demonstre a eles que o Teu nome é honrado, é santo e é digno. Ajuda-nos a guardá-lo. Ajuda-nos a fazermos aquilo que nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Santificado seja o Teu nome. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.